Então, parabéns para eles que teve essa iniciativa ontem, e eu quero crer que todas as redes ministeriais aqui da igreja, homens, mulheres, crianças, terão também esse tipo de atitudes, ações, propósito claro de atacar as ruas. Tá, gente? Não sei se o casal que eu falei agora há pouco, que esteve no culto inglês, ainda está aqui, já foi, mas eles me partilharam uma cena, uma situação de uma pessoa ligada a conhecidos da filha, que eu saí daquela sala agora há pouco ali com o coração partido. E mais que está claro que a gente precisa, como igreja, agir. Nós não podemos ficar como se tudo tivesse normal. Não, não está. Nós precisamos agir, tá? E os jovens estão carentes, necessitados de oração. Às vezes você passa na praia, como eles fizeram, acha assim, está tudo bem. Tá, não. Tem muito jovem aí deprimido, passando por situação difícil. E as coisas acontecem e você não fica sabendo. Você nem fica sabendo. Está aqui, igreja, ai, que alegria, um domingo. Se você começar a conversar com as pessoas, você vai descobrir, por exemplo, do que eu fiquei sabendo essa manhã, ali em Carcavélo. Um pai manda o filho para estudar em Portugal, está lá acreditando que o filho está estudando, passa 3 dias sem falar com o filho, a polícia acha o filho pendurado numa corda, leva para um lugar, fica 2 dias sem saber de quem que é o corpo, e depois a mãe, de tanto tentar falar com os coleguinhas, procura ele aí, onde que ele está, descobre que o menino está morto. É assim que o mundo está. Então nós precisamos agir como igreja. Somos pais, temos filhos, e quando a gente ouve essas notícias, a gente fala assim, meu Deus, o que eu poderia ter feito para ter evitado isso, como igreja? Por isso eu prolongo um pouquinho o que os meninos falaram aqui, porque eu fico todo cheio de alegria quando eu vejo os nossos jovens fazer isso. E eu espero que todos tenham também essa mesma atitude. E eu quero passar agora para um tempo rápido, mas tão preciso, como igreja fazer, e para isso eu quero introduzir a minha fala com um versículo apenas, que está em Provérbios, capítulo 21, verso 20, que diz assim, na casa do sábio há tesouros valiosos e azeite, mas o insensato o desperdiça. Na casa do sábio há tesouros valiosos e azeite, mas o insensato os desperdiça. É claro que eu não estou falando com ninguém que representa a parte final desse versículo. Nós aqui somos pessoas sábias e não somos insensatos. Nós conhecemos Deus. Mas aqui há um ensinamento sobre dinheiro, sobre como administrar os nossos bens, como administrar os nossos recursos, aquilo que nós recebemos mensalmente, a forma como nós gastamos aquilo que Deus confia a gente. Nós precisamos ter esse tipo de sabedoria para lidar com valores, com azeite. Azeite, no Antigo Testamento, tinha muito a significância da riqueza. Quem produzia, quem tinha muito azeite, tinha muito dinheiro. Então é por isso que aqui está dizendo sobre o azeite. É importante nós entendermos que o Senhor na nossa casa, o azeite também, é o símbolo do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui, diga amém. Então quem tem azeite, quem tem o Espírito Santo, ele tem necessariamente uma fonte de saber dentro dele. Ele tem o quê? Uma fonte de sabedoria constante jorrando dentro de nós. Então nós, como temos o Espírito Santo, não é o que nós ganhamos, a quantidade de dinheiro que vem e entra no nosso bolso. É a maneira como nós gerimos aquilo que entra no nosso bolso. Eu falo sempre isso aqui na igreja. Não é a quantidade de dinheiro. Tem gente que acha assim, não, se eu conseguir ganhar muito dinheiro, a minha vida muda. E tem gente que pensa e acredita nisso, mas eu quero te dizer uma coisa, não é a quantidade de dinheiro que você ganha, é a maneira como você lida com ele. Você tem que pedir a Deus, Deus, dá-me sabedoria
para eu lidar com o salário que eu ganho. Ensina-me a administrar aquilo que entra no meu bolso. Pede ao Senhor sempre isso, porque na medida que as riquezas forem aumentando na sua casa, você terá sempre depósito de sobra. Porque a gente conhece pessoas que ganham um tanto e é próspero. E conhece o outro que ganha o outro tanto, não sei quantas vezes mais do que aquela pessoa, tem praticamente o mesmo que pagar, as mesmas despesas, família do mesmo jeito, do mesmo tamanho, mas vive endividado. Vive passando aperto. E acha que é o ganhar mais dinheiro que vai mudar a situação. Não. É a falta de sabedoria, a falta do saber, de ter Deus dominando todas as coisas. Então nós precisamos ter isso em mente em 2026. Senhor, eu preciso gerir bem os meus recursos. Se o ano passado você foi o tipo de gente que chegava sempre no final do mês no vermelho, muda essa estatística em nome de Jesus. E diga: Senhor, eu quero mudar isso. Eu quero ter para emprestar e não pedir emprestado. Eu quero ter para dar e não ter que ficar aí, oh meu Deus, e agora como eu faço, como eu fecho as minhas contas? Eu ministro essa palavra sobre você, amém? Você é um sábio, diga lá: eu sou um sábio. Diga lá: eu tenho uma fonte de sabedoria que jorra dentro de mim. Esse é o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Falando sobre oferta, pessoal, nós vamos fazer agora. Simão, traz aí para mim, Simão. O que é isso, Simão? Isso é negócio de servir comida, não? Hã? Isso aqui, nem vou fregar, você que tem um braço grande, Simão, segura isso aqui, porque ontem eu fiz ginásio. Você viu eu dando um salto lá na praia ontem? Viu, não viu? Pois é, e eu tô partido hoje. A semana que vem eu vou levar o Wilton para treinar comigo. O Wilton. Esse prato, tá vendo aqui, pessoal? Isso aqui, ó. Põe lá perto daquela moça bonita lá, Simão. Leva para lá. Quanto que custa um kit de prato desse? Isso não é prato de comer, não, gente. Isso é prato de fazer o som ficar bonito. Tá lá, ó. Pedi para colocar, para vocês entenderem. Que isso, quem custeia isso somos nós. Nós que pagamos essas coisas. Então, um prato, a estudante lá não consegue comprar ele sozinha ainda não. Consegue nada? Mas tocar pelo menos ela está fazendo bonito para nós aqui. Que é uma moça linda que toca e faz o som ficar bonito, né? Mas nós precisamos da manutenção. Só para você ter ideia, nós temos uma mesa de mistura que está ali atrás, precisando da manutenção nela. Ela aqui em Portugal, nós temos o prazer de comprar ela barata. É baratinha, só custa 2.000 e poucos euros. No Brasil, ela custa 35 mil reais. Essa mesma mesa. Nós temos ela aqui. O que eu quero dizer com isso? As ofertas que a gente doa na igreja tem que fazer tudo o que acontece aqui dentro ser custeado com esse dinheiro. Então tá lá. Aquele preço que vocês viram, nós precisamos desse valor. Eu não vou pedir um irmão apenas para doar ele. Mas é claro que se alguém vai, não, eu só dou esse prato, esse kit inteiro, não vai poupar que nós, o restante, deixe de dar oferta, porque nós temos uma frente de obra para custear e pagar, e que agora, sexta-feira, nos cultos de sexta, nos cultos de domingo, a cantina vai voltar com força, Carlos, com aquela coxinha com, sabe, de costela, e fazer dinheiro para a gente custear essa obra junto com as ofertas. Nós vamos conseguir fazer isso, viu, Gesso? Você vai ajudar lá, crente, vender coxinha. Então, observe bem, nós precisamos levantar um valor aqui para nós comprar aquele prato. Eu vou doar um valor. Não vou citar não, mas pelo menos 10% daquele valor ali eu quero doar de oferta hoje. Se alguém quiser doar 1%, 10, 5, 20, só você pensar naquele valor e doar. Nós queremos levantar o preço para... Na hora que aquela menina dá uma cepada, como ela bate com aquele pau ali naquela baqueta, naquele prato, eu estava dali, e eu falei: Jesus, misericórdia, sabe que esse som vai ficar melhor com um prato novo? Fica aí, fica não. Você prefere um prato novo ou continua com esse? Prato novo. Então vamos lá, vamos fazer isso, nós vamos levantar uma oferta, os dízimos, e você terá a oportunidade de participar para ajudar a comprar um prato novinho.
Vamos ver se para a semana que vem já tem esse prato, Ias. E aí você vai ficar mais bonita atrás de uma coisa nova dessa, tá bem? Vamos lá, vamos cantar e vamos ofertar ao Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor.
aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Vamos aproveitar de pé mesmo, vamos orar pelos dizimistas ofertantes da casa de Deus. Pai, agradecemos a Ti por cada pessoa que devolveu, meu Deus, o dízimo a esta casa, pessoas que ofertaram com coração voluntário, meu Deus, nessa manhã. Senhor, continue abençoando, suprindo todas as necessidades dos Teus filhos, ó Deus, derramando bênçãos sem medidas sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre um tema importante dentro desse trabalho que tem sido feito e dentro da visão que o pastor colocou para a igreja caminhar, né, num trilho e numa direção durante todo esse ano de 2026, né, e quiçá por longos e longos anos, e nós vermos essa igreja multiplicar. E ele falou sobre um tema importante na semana passada, que foi a parte do consolidar vidas. E nós vamos ver que a mensagem de hoje, ela também tem tudo a ver, e ela segue muito daquilo que o pastor também comentou na semana passada. Porque hoje nós vamos falar sobre um tema de cuidar de vidas. Consolidar e cuidar, a gente vai ver que segue um trilho, segue um caminho, não é? E na caminhada cristã, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, as coisas não são assim, não mudam realmente. É claro, em algumas vezes acontece isso, mas poucas vezes. A maioria das vezes, quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, ela passa por um processo até chegar à maturidade cristã. Não é verdade? A maioria das vezes. Tem pessoas que a gente vê que é algo instantâneo, extraordinário, sobrenatural da parte de Deus, e a pessoa muda de uma hora para outra. Mas muitas vezes as pessoas passam por um processo, e o processo, ele dói, ele é transformador, né? E não é fácil. Não é fácil, para muita gente, não é fácil. E eu acredito que em torno de 80%, 90% das pessoas que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, elas passam por esse processo. Elas precisam passar por esse processo. E dói. Mas só que nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo, tem um consolador, e ele cuida de nós. E Deus, ele quer usar vidas, quer usar-nos, nós como pessoas, vidas que estão aqui, os filhos dele, para poder cuidar dessas pessoas, consolidar essas pessoas, firmar essas pessoas na fé. Quem crê nisso? Você e eu, nós podemos ser agentes de Deus aqui nessa terra, para ajudar pessoas a entender um pouco mais da palavra, a terem mais firmeza na palavra de Deus, a sermos usados como instrumento para edificar vidas. Amém? E eu queria ler um texto que está em Lucas capítulo 10, versículos... Olha, o tempo não foi colocado aqui. Deixa. O tempo não foi colocado aqui, então vamos embora. Vamos, Lucas capítulo 10, versículo... Vamos do 25 em diante. É um texto muito bonito, muito conhecido. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu vou acompanhar essa versão que está no ecrã, porque fica mais fácil, que não bate às vezes com a minha aqui. Então vamos lá. Certa ocasião, versículo 25, certa ocasião, um perito da lei levantou-se, pôs Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Olha só a sabedoria de Jesus. Jesus, ele responde a pessoa com outra pergunta. Às vezes nós queremos responder as coisas já direto, né?
Não, Jesus já faz outra pergunta para ele. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lei? Às vezes tem pessoas que elas não sabem, ainda não entendem, e você precisa saber o que elas estão querendo saber realmente. Né? Então vamos lá. O que você entende? Então aquele mestre foi e respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame ao próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá, não é? A vida eterna. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Aí, em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu que, descendo pela mesma estrada, no versículo... Vamos seguir o outro versículo? Acho que não, vamos seguir o versículo. Vamos lá. Lucas 10, 31. Versículo 30. Eu não sei se o meu aqui passou alguma coisa de fora. Vamos lá. Eu vou acompanhar aqui. Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe ter tirado a roupa, causado muitos ferimentos, retiraram, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo, não é, por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele, teve piedade dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, separou 2 denários aos hospedeiros e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Versículo 36. Qual desses 3 você acha que foi o próximo que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça o quê? O mesmo, vá e faça o mesmo. Então, dentro disso, nós vamos falar sobre o cuidado. Dentro desses versículos maravilhosos, nós vamos falar sobre o cuidado. Sobre a atitude daquele samaritano. O samaritano que estava em sua viagem, em seu percurso, e ali parou, vendo aquele homem, se moveu de piedade, de compaixão, em algumas versões vão falar sobre isso. E esse é o sentimento. Eu não consigo consolidar uma pessoa se eu não tiver amor pela alma. Eu não consigo cuidar de uma pessoa se eu não tiver compaixão daquela vida, sabe? Eu posso fazer as coisas como obrigação, mas não vai ser por amor e aquilo não vai surtir efeito. Mas quando nós fazemos com compaixão, a graça do Senhor, ela é manifesta. Amém? Quando nós fazemos com amor, ali há um sentimento verdadeiro e nós vamos ver as vidas sendo transformadas. Jesus contou, né, essa parábola para responder a uma simples pergunta daquele mestre da lei. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O cuidado, ele começa quando o nosso coração ele vai se mover de compaixão pela vida de outra pessoa. Aí nós vamos ver o cuidado, nós vamos começar a ter o cuidado dessa pessoa. Senão,
nós vamos fazer como aqueles 2 homens fizeram. Vamos tratar com indiferença. No caminho da fé, muitas pessoas estão feridas e cansadas. Foram espancadas, maltratadas nesse caminho. E até quase desistindo. Mas a grande pergunta para nós é: nós vamos passar de largo ou vamos cuidar? Nós vamos passar de largo daquela pessoa ou nós vamos cuidar delas? Amém? Então, uma das coisas que nós precisamos saber é entender que há uma caminhada. Há um trajeto, há um percurso para essa pessoa. Como nós falamos aqui sobre processo, todas as pessoas, a maioria delas, quando elas aceitam a Cristo, há um processo, há um percurso. A Bíblia diz que no versículo 30 ele descia de Jerusalém para onde? Para Jericó. Há um percurso, há um trajeto. E é interessante que Jerusalém, naquela altura, ela era o centro ali de adoração religiosa. As pessoas costumavam a entregar as suas ofertas, né, ali chegar e adorar a Deus em Jerusalém. E a Bíblia diz que esse homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Ele estava em um lugar de adoração. Ele estava em um lugar de movimento, onde as coisas sobrenaturais aconteciam. Mas agora ele desce para o lugar de Jericó, que traz como se fosse uma realidade. Às vezes esse movimento, onde nós estamos aqui, onde a adoração está acontecendo, onde a coletividade é maravilhosa, onde você fala um glória, o outro do lado começa a pegar também e fala um glória, o outro dá um aleluia ali atrás, esse mover aqui é maravilhoso. Mas quando nós descemos para a nossa casa, irmão, a realidade está lá. Quando nós descemos para a nossa cidade, para os nossos afazeres, para o lugar onde nós temos que conviver, a realidade está lá. E a realidade é dura. Às vezes tem pessoas que vão querer nos bater no caminho. Tem pessoas que nessa trajetória vão querer tirar a nossa roupa, tirar a nossa fé. Vão querer nos humilhar. E a Bíblia mesmo diz que Satanás, que é o ladrão, ele só veio só para 3 coisas: roubar, matar e destruir. E no caminho ele tenta nos pegar. Aquele homem, ele saiu de Jerusalém para ir para Jericó. Jericó representava a cidade cultural, onde tinha parte de comércio local. Então ele ia para a sua cidade, mas nesse percurso, ele foi espancado. Ele foi deixado àquela beira do caminho e quase morto. Irmãos, tem pessoas no nosso meio que às vezes estão machucadas. Tem pessoas no nosso meio que foram maltratadas. Maltratadas pela vida, maltratadas pelas circunstâncias, assaltadas muitas vezes pelas decepções. Pessoas decepcionadas com um irmão, com um pastor, com um líder. Mas, irmão, essa pessoa ainda está no caminho. Essa pessoa ainda continua no caminho. Ela não saiu de lá e nós precisamos identificar essas pessoas. Nós não podemos deixar essas pessoas desanimadas espiritualmente. Nós não podemos deixar essas pessoas feridas à beira do caminho. Nós precisamos fazer aquilo que aquele samaritano fez. O caminho não é uma autoestrada, não é uma caminhada às vezes segura. É uma estrada com curvas, com buracos, aonde nós podemos tropeçar. Isso é um fato. Cada um de nós aqui podemos tropeçar. Mas aqueles que estão caídos, nós precisamos estender a mão e levantar. Esses que estão no trajeto conosco, em adoração, e depois vão para a sua realidade, das suas casas, do seu lar, dos seus afazeres, da sua vida cotidiana, esses nós temos que abraçar e falar, vamos caminhar juntos. Amém? Esse nós precisamos fazer isso, nós precisamos caminhar juntos. Outra coisa importante
que nós vemos que aquelas pessoas, teve 2 pessoas que não pararam. Dentro da nossa caminhada, vai haver os que passam e também não cuidam. Dentro da caminhada cristã, vai aparecer pessoas que passam e não cuidam. Aí, versículo 31 e 32 vai falar isso. Por acaso descia no mesmo caminho o quem? Um sacerdote e um levita. Oh, meu Deus. Sacerdote e levita. Pessoas que eram responsáveis por adoração no templo. Sacerdote era responsável por entregar e apresentar as ofertas que as pessoas chegavam lá para entregar diante do Senhor. Os levitas cuidavam dos utensílios do templo, do cuidado do templo, manutenção. Então nós estamos falando aqui de pessoas que realmente eram líderes. Eles viram e não pararam no caminho. Então, irmão, eles poderiam ter uma religião, mas eles não tinham compaixão. Às vezes nós temos uma religião. Às vezes nós queremos falar, nós temos a religião evangélica, né? Mas Jesus não quer isso. Jesus quer que nós venhamos ter compaixão das almas. Que você seja realmente um cristão, um verdadeiro cristão, um pequeno Cristo aqui nessa terra. E demonstre o amor que Ele tem por outras vidas também. Isso nos ensina que é possível nós estarmos na igreja e não cuidarmos de pessoas. Isso nos ensina que nós podemos estar aqui e não se importar com a dor do outro. Não se importar com a pessoa que está do nosso lado. Isso também nos ensina que nós podemos pregar, como eu estou pregando aqui, eu posso tocar, posso fazer várias atividades aqui na igreja, mas não tocar almas, não tocar em vidas, não fazer com que outras pessoas sejam renovadas, sejam realmente agraciadas pelo poder de Deus. Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Imagine um hospital cheio de médico. Imagine um hospital cheio de médico. E ali vários pacientes precisando de cirurgia. Tem vários pacientes ali precisando de cirurgia. E ali aqueles médicos não tocam nas pessoas. Aqueles médicos ignoram aquelas pessoas. Imagina isso. Aquelas vidas dentro daquele hospital. Vocês acham que hospital é lugar de quê? De restauração, não é isso? Não é lugar de vida? Não é lugar que as pessoas chegam feridas e saem de lá melhor? Pelo menos com uma orientação, com um medicamento? Teoricamente é assim, né? Mas muitas vezes não acontece isso, enfim. Mas não é isso. Agora você vai para fazer uma cirurgia, se o médico não te operar ali, complicou tudo. Eu fui para fazer uma cirurgia de apendicite. E assim, se não fosse operado naquele mesmo dia, não tinha jeito. Ia estourar aquilo ali, ia fazer uma infecção generalizada, eu poderia morrer. O médico dentro daquele hospital, ele cuidou de mim. Ele cuidou. E é assim na nossa vida espiritual. Dentro da igreja, a igreja ela precisa ter o cuidado com as pessoas. Aqui é um hospital espiritual, irmãos. E nós precisamos cuidar uns dos outros. Naquele hospital, se os médicos não tocarem nos pacientes ali, para fazer a cirurgia, aquela pessoa morre, não há cura. E é assim que nós precisamos fazer com as pessoas que estão do nosso lado. As pessoas que chegarem aqui, elas precisam ser cuidadas. Todas as pessoas que chegarem, elas precisam ser abraçadas. A igreja sem cuidado, ela vira como se fosse uma religião sem vida. Vocês estão entendendo isso? É pesado, irmão. Mas nós precisamos ter o cuidado com as pessoas. Nós precisamos ter o cuidado. E fazer assim como aquele samaritano fez. O que a Bíblia diz?
que ele vendo, moveu-se de íntima compaixão, de compaixão. O samaritano, ele fez 4 coisas que definem realmente um cuidado verdadeiro com as pessoas. 4 coisas que ele fez. Primeira delas, a Bíblia diz que ele aproximou-se daquele homem. Eu não posso cuidar de uma pessoa de longe. Eu tenho que aproximar dela. Eu tenho que estar próximo dela. Não tem como, eu não consigo cuidar de longe. Eu preciso estar próximo. Eu preciso estar próximo. Nós precisamos sair, às vezes, da nossa rota, do nosso comodismo, da nossa religiosidade e começar a entender aonde Deus quer nos direcionar para as vidas que estão do nosso lado. Pessoas que precisam ser cuidadas. Pessoas que estão no nosso caminho estão morrendo. Então, o cuidado, ele começa com uma proximidade. Jesus, ele fazia isso muito bem. Quando ele chamou os discípulos, como nós ouvimos aqui na pregação passada, que o pastor comentou, ele chamou os discípulos para onde? Para próximo. Vem para perto. Vem para perto. O cuidado, ele começa aí. Nós precisamos aproximar uns dos outros, para cuidar uns dos outros, irmãos. Senão não tem jeito. Aquele homem aproximou-se. Quem nós vamos nos aproximar esse ano de 2026? Né? Eu tenho tido essa preocupação e conversei até com a Regiane e falei, nós precisamos nos aproximar mais dos nossos liderados, pessoas que nós estamos liderando, para cuidar mais perto. E cada um de nós precisamos ter esse entendimento e começar a agir em cima disso. A aproximação, para ter o cuidado necessário com essa pessoa. Porque às vezes tem pessoas que vão estar caídas, vão estar machucadas, e nós precisamos nos aproximar dela. A segunda coisa que aquele homem fez, que aquele samaritano, ele fez, ele tratou o quê? As feridas. Ele tratou das feridas, ele usou o quê? Óleo e o vinho. Eram utilizados para realmente curar pessoas. Era utilizado para colocar nas feridas, nos machucados. Cuidar, irmão, é tratar das questões espirituais dessa pessoa. Cuidar é tratar das dores emocionais dessas pessoas. Aí é tratar as feridas. Não é somente a gente chegar e falar só sobre futebol. Não é somente eu chegar e falar, não, é meu amigo, mas eu só falo sobre futebol, eu só falo sobre, não sei, política, eu só falo sobre isso. Não. É perguntar como está a sua vida espiritual. Irmão, você tem orado? Como é que está a sua leitura da palavra? Isso é tratar as feridas. Como que está o seu relacionamento com o seu cônjuge? Isso é você começar a tratar as feridas da pessoa. Está vendo várias perguntas que podem ser feitas para identificar se a pessoa precisa de um cuidado? E nós precisamos falar sobre isso. O evangelho é sobre isso, é sobre cuidado, é cuidado íntimo. Não é algo superficial, mas precisa ser cuidado, tratado nas emoções. Tratado na espiritualidade, nas questões espirituais. Nós precisamos ter esse tipo de cuidado, tratar as feridas dessa pessoa. Outra coisa que aquele homem fez, o samaritano fez, ele levou para o quê? Para um lugar seguro. Ele levou ele para uma hospedaria. Ele colocou esse homem em um animal e o levou para uma hospedaria. Essa pessoa, ela precisa de proteção. Essa pessoa, ela precisa de cuidado. Você tem que levar essa pessoa nos lugares certos.
Leva essas pessoas num lugar onde vai ter a restauração. Onde vai ter pessoas que podem te ajudar a cuidar dessa vida. A igreja é um lugar onde você pode trazer essa pessoa para cá. Para que outras vidas possam se achegar a ela e ela conhecer outras pessoas e ali ser edificada. Nós temos aqui cursos, nós temos o PCE, nós temos aqui o nosso GE, que é o Grupo da Esperança. Durante toda a semana nós fazemos. Então nós precisamos levar essas pessoas a um lugar seguro para estar mais próxima dela. E a igreja, ela fornece isso, ela fornece esse espaço. Ela fornece ferramentas para que nós possamos fazer com que essa pessoa seja levada a um lugar seguro, a um lugar para onde ela seja protegida. Leve ela para um lugar seguro. Eu lembro que uma pessoa que eu estava discipulando, e essa pessoa saiu de um lugar terrível, né? Das drogas e tudo mais, influências pesadas, em que realmente estava atrapalhando a vida dela. E depois de um tempo na caminhada, ele perguntou para mim: eu posso ir visitar aquela pessoa lá, das antigas? Eu falei assim: olha, não vai. Não é o momento de você fazer isso. Não é o momento. Eu estava fazendo o que com ele? Protegendo ele, falando: não, aqui é um lugar seguro para você. Lá vai ser só cobra, irmão. Lá vai ser só problema. Você vai cair. Vai cair no laço. Eu falei com ele: não vai. E ele falou: não vou então. Depois de um tempo ele falou: estava querendo ir lá. Eu falei: ainda não é o momento. E naquela hora ele não ouviu e foi. E aí depois ele veio com o relatório e chorando. Fiz isso e isso. Eu falei para você não ir. Aqui é o lugar seguro. Sabe? Aonde você está num ambiente espiritual, você pode ser protegido, pessoas podem orar por você, podem cuidar de você. Você às vezes está passando por uma dificuldade, a pessoa ora por você. Às vezes aqui no final aqui do culto nós temos uma pessoa que ora por você. Você pode vir aqui receber uma oração, ser fortalecido durante toda a semana. Esse ambiente nós precisamos trazer essa pessoa para isso. Para um ambiente espiritual, um lugar seguro. Lugar onde a presença de Deus está. Amém? Então aquele homem, ele levou ele para uma hospedaria para cuidar. E depois ele não parou por aí. A Bíblia diz que ele pagou o preço, irmão. Ele pagou o preço. Ele gastou tempo, ele gastou dinheiro, gastou a energia dele para cuidar de pessoas. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Gastar tempo com essa pessoa? É investir, né? Eu não falo nem gastar, mas é um investimento. Porque quando nós estamos falando com pessoas, nós estamos investindo na vida dela. É investimento para o reino. Mas aí nós vemos aqui que esse homem, ele pagou um preço. Ele falou: ó, cuida dele, protege dele. Eu vou pagar o preço devido para ele. Irmãos, tem pessoas que às vezes nessa trajetória vai custar. Vai custar. Tem pessoas que vão dar trabalho. E vai dar mesmo, no início vai dar trabalho mesmo. Você acha que a caminhada cristã é fácil? Não, não é. Já passou por luta aí, irmão? Então nós sabemos que não é fácil. Passamos dificuldades, passamos algumas tentações. Deus tem nos livrado, tem nos abençoado, e as pessoas que estão caminhando agora, elas precisam de cuidado, elas precisam de proteção, elas precisam que nós venhamos investir tempo nelas, para orientação, para um cuidado mais próximo, até com que elas cheguem à maturidade na fé e você olha assim e fala: agora você está pronto e agora você vai fazer a mesma coisa que eu fiz com você, você vai fazer com o outro. Mas enquanto isso, irmão, é necessário cuidado. É necessário esse cuidado.
é necessário você investir tempo nessa pessoa. Às vezes até recurso do seu bolso você vai ter que tirar para ajudar essa pessoa. Às vezes a pessoa está precisando de uma cesta básica. A igreja vai ter. Você pode ter esse recurso, mas às vezes a pessoa está precisando de algo lá na hora. E você vai ser usado como instrumento de Deus para abençoar e investir nessa pessoa dinheiro. Para ajudá-la naquele momento que ela mais precisa. E depois ela vai olhar lá na frente e vai reconhecer aquilo que você fez. Vai reconhecer. Isso gasta. Pagar um preço não é fácil, irmão. Não é fácil. Mas salvar vidas não tem preço. Salvar almas não tem preço. Amém? Nós ficamos muito felizes quando nós olhamos e vemos pessoas que realmente foram transformadas, que foram tocadas. E você vê o crescimento daquela pessoa, que felicidade que é. Não é verdade? Quando você traz uma pessoa para Cristo e você vê o desenvolvimento dela, você vê que ela está realmente buscando ao Senhor, você vê uma pureza no coração dela, você vê ela sendo transformada, você fica feliz com aquilo. É satisfatório isso, não tem preço isso, irmão. Quando você olhar e ver uma pessoa saindo das trevas, que estava indo por um buraco mesmo, você olha e fala: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor usou a minha vida para ajudar essa pessoa a sair desse buraco. Amém? O bom samaritano é um modelo de discipulador. Ele é um modelo de uma pessoa que realmente cuida de outras vidas. Então, Jesus ele termina dizendo, no versículo 37, ele diz: o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Jesus termina falando isso. Vá e faça o mesmo. A mesma coisa que aquele samaritano fez, cuidando daquela pessoa, pagando o preço por ela, investindo tempo. Ele chegou ali, levou ela para um lugar seguro, tratou das feridas, aproximou. E nós temos que fazer a mesma coisa com outras pessoas. Nós temos que fazer a mesma coisa. Vai e faça o mesmo. Discipulado, entenda. Cuidar de pessoas, entenda, não é um caminho linear. O trajeto ele vai ter curva, ele vai ter dificuldade, ele vai ter pedras no meio do caminho, pessoas vão cair. As pessoas vão cair, mas você tem que estar lá para segurar. Pessoas vão ser machucadas, mas você vai estar lá para ajudar a estancar essa ferida. Pessoas vão, às vezes, precisar ser carregadas, como aquele homem precisou ser carregado, colocado ali em um animal para ir para uma hospedaria. Pessoas vão precisar ser carregadas. E a Bíblia mesmo diz, em Gálatas capítulo 6, versículo 2, ela diz que nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Nós precisamos levar as cargas uns dos outros. É isso que Jesus nos ensina. Muitos abandonam a fé hoje, às vezes porque nunca foram cuidados. Muitos abandonam porque nunca ouviram realmente aquilo que sai da nossa boca. Às vezes pessoas que vêm aqui, aceitam Cristo como Salvador, e às vezes nós nem olhamos, passamos de longe e falamos, isso não é comigo, isso aí é com o pastor, é com o evangelista, é com o presbítero. Não, irmão, a responsabilidade é minha e sua também. É de todos nós que estamos aqui, de cuidar dessas pessoas. Muitos param na fé porque olham essa trajetória, é um caminho diferente, a pessoa é como um bebê, ela está tudo novo. É tudo novo, o cuidado ele precisa, ele é necessário. Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Pois, olha, quando seu filho nasce, você já deixa ele falar, agora toca a sua vida, que você segue agora, você já está no mundo e vai? Não, ele precisa de quê?
de cuidado, irmão. E uma pessoa que está conosco, que está caminhando na fé conosco, ela precisa de cuidado. Principalmente aqueles que são mais novos na fé. Mas às vezes tem pessoas que têm 10 anos na fé e que nunca passaram por esse processo ainda. Acredita nisso? Que nunca foram cuidadas verdadeiramente? Que nunca alguma pessoa chegou e aproximou dela? Elas estão aqui, mas nunca foram aproximadas, nunca foram cuidadas. E aí vivem machucadas, decepcionadas. E nós precisamos nos aproximar. Elas precisam ser acompanhadas também. O discipulador, ele não julga as pessoas que caem. Pessoas vão cair, vão falhar no nosso meio. Nós precisamos estar com o braço aberto, estendido para essa pessoa. Em Gálatas 6:1 diz que não devemos, diz que devemos restaurar o que caiu com o espírito de mansidão. Pessoas que estão no caminho, com o espírito de mansidão, nós vamos cuidar dessa pessoa. Irmão, machucou, doeu, bateu aí, caiu, tá falho. Vem cá, vem cá. Vou te ajudar espiritualmente, vamos orar juntos, vamos caminhar juntos. Você vai vencer essa batalha contra as drogas, você vai vencer essa batalha contra os vícios, você vai vencer essa batalha financeira, irmão. Eu creio nisso em nome de Jesus. Mas por quê? Porque tem pessoas que estão cuidando. Senão a pessoa fica à beira do caminho, irmão. Toda alma para Deus, ela tem muito valor. Jesus, ele não viu o pecador, mas ele via uma pessoa com um futuro transformado. E é assim que nós temos que olhar para as almas. Jesus, ele não via um fraco, ele via um líder em formação. Essas pessoas, elas precisam de cuidado, e você tem que enxergar além, enxergar o potencial que essa pessoa tem, aquilo que Deus ele pode usar essa pessoa. Jesus, ele não via o Paulo como um caído, uma pessoa derrotada, não. Mas Jesus, ele olhou e viu realmente um missionário que poderia levar a palavra de Deus. Por isso que ele fala lá com Ananias, fala, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. Então Jesus, ele quer nos aproximar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós precisamos nos aproximar um do outro. Enquanto as pessoas veem as pessoas como não tem jeito mais, não tem como mais, mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível, e que pode transformar essa causa, essa vida, essa pessoa que está machucada, que está doente, pode transformar em um vaso precioso nas mãos dele. Então vamos ter compaixão dessas almas, assim como esse homem teve, assim como esse samaritano teve. Amém? Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado e vamos orar ao Senhor. Hoje Jesus nos pergunta: quem está caído no nosso caminho? Quem nós temos ignorado? Quem Deus quer que você cuide durante esse ano de 2026? A compaixão